É muito bom estarmos juntos novamente nessa manhã, na presença do nosso Deus. Manhãs com esperança. E hoje eu gostaria de falar sobre algo muito importante. Deus, Ele nunca chega atrasado. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu gostaria que você pensasse nisso. Você já orou por algo que você desejava e teve aquela impressão de que Deus demorou demais para responder? Talvez você esteja vivendo exatamente isso hoje. Você ora, você busca a presença de Deus, você espera, você confia, mas os dias passam e nada parece acontecer. É normal? Então surge aquela pergunta que muita gente faz, mas faz em silêncio. Deus, o Senhor ainda está ouvindo a minha oração? O Senhor ainda se importa comigo? Se esse for o seu caso nessa manhã, fique comigo até o final, porque hoje eu quero mostrar para você que o relógio de Deus, ele nunca atrasa. Nunca atrasa. Bem, bom dia, muito bom dia a todos que estão acessando essa live nesta manhã de quinta-feira. E que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, abençoando imensamente o seu dia, seu trabalho e a sua família. Amém. Amém. Escreva nos comentários. Se você não quiser escrever, mas pelo menos repita isso em silêncio. Eu continuo confiando em Deus. Eu continuo confiando em Deus. Eu gostaria de compartilhar com você hoje um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 21 ao versículo 25. É o episódio da ressurreição de Lázaro, o amigo de Jesus. O texto diz assim: Disse, pois, Maria a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. E declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. E Marta então replicou: Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sabe, meu irmão, minha irmã,
Existe algo que é muito difícil de nós aprendermos. Mas, Marquinhos, o que é tão difícil assim de aprender? Esperar. Muito difícil aprender isso. Aprender a esperar. Nós temos o costume de esperar o resultado de um exame. Nós esperamos a resposta do emprego. Nós deixamos o currículo na empresa e esperamos uma resposta. Temos o costume de esperar na fila de um banco para ser atendido, no INSS. Esperamos uma porta se abrir. Esperamos uma cura de uma enfermidade. Esperamos uma mudança de endereço ou uma mudança dentro da nossa própria casa. E quanto mais o tempo vai passando, mais difícil fica de continuar acreditando. Talvez você tenha acordado hoje exatamente assim. Talvez você esteja orando há semanas, há meses, há anos, e pensando, será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus está lembrando de mim? Bem, vamos contar hoje, entrar nessa história que a Bíblia narra sobre a ressurreição de Lázaro. A Bíblia diz que ele era um amigo de Jesus. E eu gostaria que você procurasse visualizar esta cena. Lázaro, irmão de Marta e Maria, amigo de Jesus, estava doente. E suas irmãs então mandaram avisar Jesus. Jesus não estava no local. Elas tinham a convicção, elas tinham a certeza de que quando Jesus chegasse, tudo seria resolvido. Mas Jesus não foi imediatamente. Os dias se passaram. 4 dias se passaram. A doença se agravou. E a Bíblia diz que Lázaro morreu. E depois de 4 dias, Jesus finalmente chegou àquele local. E então Marta disse uma frase que talvez represente o sentimento de muitas pessoas. Talvez represente o sentimento que você tem hoje. Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, talvez você também já tenha pensado assim. Ah, se Deus tivesse respondido às minhas orações antes, nada disso teria acontecido. Se Deus tivesse agido antes, nada teria acontecido. Mas havia algo que Marta ainda não entendia. É algo muito importante que muitas das vezes nós não entendemos. Jesus, ele não estava atrasado. Ele não fez pouco caso. Ele estava preparando um milagre ainda maior. Talvez você nunca tenha falado em voz alta,
mas no silêncio, né, do seu coração, com certeza você já perguntou: Deus, por que o Senhor está demorando? E se essa pergunta já passou pela sua mente, então saiba que você não está sozinho. Marta também fez essa pergunta. E foi justamente ali que ela descobriu que Deus nunca chega atrasado. Deus, por que o Senhor está demorando? Talvez você esteja fazendo essa pergunta porque você esteja esperando a cura de uma enfermidade de alguém que você ama. Talvez você esteja orando para a restauração do seu casamento que já está a ponto de falir, de ir a divórcio. Talvez você esteja procurando emprego há meses e nada aparece. Ou quem sabe você simplesmente esteja pedindo a Deus um sinal. Um sinal de que Ele ainda está cuidando da sua vida. E quanto mais o tempo passa, eu sei disso, mais difícil fica de entender o silêncio de Deus. Foi exatamente isso que Marta sentiu. Ela olhou para Jesus e com o coração triste, com o coração quebrado, ela disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, Marta estava dizendo: Jesus, o Senhor chegou tarde demais. Lázaro já está morto. Quantas vezes nós também pensamos assim? Quando uma porta se fecha, quando a notícia que nós recebemos não era a boa notícia que nós esperávamos, ou quando a nossa oração parece que não passa do teto, ou quando olhamos para o problema ou a situação que estamos vivendo e nós pensamos: agora não tem mais jeito, agora é o fim. Mas existe algo que Marta ainda não sabia. Marta, ela só enxergava, ela só podia ver apenas aqueles 4 dias de tristeza, de luto. Mas Jesus enxergava o milagre que atravessaria os séculos e chegaria até nós hoje. Jesus via uma pedra fechando um túmulo. Era isso que Marta via, uma pedra fechando um túmulo. Jesus via uma pedra prestes a ser removida. Marta via o fim da história. Jesus estava vendo ali o começo de um testemunho. E aqui nós podemos aprender uma das maiores lições da fé. O lugar onde nós pensamos que Deus perdeu o controle pode ser exatamente o lugar onde Ele vai revelar para nós o seu poder, a sua graça, o seu amor. Nós olhamos para o relógio. Deus olha para o propósito que Ele tem para a nossa vida. Nós só vemos a demora. Deus vê a preparação para você receber a sua bênção.
Nós só vemos lágrimas escorrendo. Deus vê crescimento. Nós vemos uma porta fechada. Deus vê uma direção muito melhor. E às vezes, Deus não responde imediatamente, porque Ele está fazendo em nós algo tão importante quanto aquilo que nós estamos pedindo. Há orações que mudam todas as circunstâncias, mas há orações que primeiro precisam mudar a nossa vida, o nosso coração. E Deus, Ele se importa tanto com o que nós estamos nos tornando, quanto com aquilo que nós estamos pedindo. Por isso, não confunda o silêncio de Deus com o abandono. Deus está em silêncio, mas Ele não abandonou você. Ele está presente. Por quê? Porque o Pai, Ele nunca abandona seus filhos. Ele nunca abandona seus filhos. E mesmo quando você não consegue perceber isso, Ele continua sustentando você. Ele continua guardando você. Ele continua abrindo caminhos. Ele continua fechando portas que levariam você para o sofrimento, para a decepção. Deus, no seu amor, no seu conhecimento, Ele continua preparando encontros, continua preparando oportunidades e respostas que ainda estão fora do nosso campo de visão. Talvez você olhe hoje para a sua vida e diga: não, está tudo parado, nada vai para frente. Mas aos olhos de Deus, nada está parado. Ele continua trabalhando, Ele continua agindo. E quando chega o tempo certo, então você vai olhar para trás e vai perceber que nenhum único dia de espera foi desperdiçado. Você vai perceber isso, porque Deus, Ele nunca esteve atrasado. Ele estava escrevendo uma história maior do que o que você conseguia imaginar. Pense bem, quando uma criança faz um bolo com a mãe, o que é que a criança vê? Ela vê apenas os ingredientes separados. Ela vê a farinha, ela vê os ovos, o leite, o fermento. E aqueles ingredientes sozinhos, eles não parecem especiais. Mas a mãe sabe exatamente o que está fazendo. Assim também é Deus. Nós enxergamos somente partes da história. Ele enxerga a nossa história completa, desde o início até o final. Por isso, quando Deus pede que esperemos, não é porque Ele perdeu o controle da nossa vida. É porque Ele sabe o momento certo. Ele sabe o momento certo de agir. Talvez você esteja diante hoje de uma porta fechada. Talvez você esteja esperando uma resposta. Então, não desista. Continue buscando, continue orando, continue confiando em Deus.
Por quê? Porque Deus nunca trabalha apenas para resolver um problema. Ele trabalha, ele age para transformar vidas, transformar corações. E quando ele age, então nós percebemos que valeu a pena esperar. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. Qual é a área da sua vida que você está esperando por Deus? Uma resposta de Deus. Não precisa escrever. Faz o seguinte, apresente isso ao Senhor no seu coração. Entre em comunhão com o Senhor. Existe uma promessa que fala assim: quem espera em Deus nunca espera em vão. Nunca espera em vão. Talvez você tenha chegado nessa manhã, nessa live, cansado de esperar. E sinceramente eu entendo você. Porque esperar dói, esperar machuca. Mas existe uma diferença enorme entre esperar sozinho e esperar com Deus. Quando nós esperamos sozinhos, a ansiedade toma conta. Quando nós esperamos com Deus, a esperança permanece viva. Por isso, não permita que a demora faça você desistir de esperar. Continue buscando o Senhor, continue confiando no Senhor. Talvez a resposta esteja mais perto do que você imagina. E mesmo que ela venha de uma forma diferente da que você esperava, Deus continuará sendo bom. Deus continuará sendo amor. Deus continuará sendo Deus. Amém? Eu quero deixar uma frase para acompanhar você durante todo este dia. Quando Deus parece estar em silêncio, Ele continua agindo. Ele continua trabalhando. Não desista de maneira nenhuma daquilo que você colocou nas mãos do Senhor. O Deus que chamou Lázaro para fora do túmulo continua chamando esperança para dentro da nossa vida. Por isso confie. O tempo de Deus é perfeito. Que o Senhor nosso Deus abençoe imensamente o seu dia, seu trabalho, a sua casa, a sua família. E se Deus permitir, amanhã às 7 horas nós estaremos juntos novamente no Manhãs com Esperança. Amém? Que Deus abençoe grandemente o seu dia. Em nome de Jesus. Amém.